Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é descobrir e colocar todo o potencial dentro de você para fora. Só faz sentido na nossa vida quando a gente usa aquilo que nasceu com a gente, que é um diferencial, nasceu com você para você usar. Então, a Ana Minuto já chegou aqui, personal Alcântara, Núbia, Luciane, todo mundo chegando aqui com a gente. Vai me dizendo se vocês estão me ouvindo, me vendo, se está tudo certinho. E a gente vai conversando aí para entender quais são os seus talentos e saber se Ai, você que tem usado eles, maravilha. se você tem colocado ele para fora, estão ocupando espaço na sua vida ou se eles estão na prática aí. Me conta. Tudo bem, Mônica? Como é que você tá? Quanto tempo, gente? Oi? Oi? Nada, né? Nada. Puta merda. Vou tentar com outro celular, peraí. Tá, vamos lá. Mônica todo dia passa mensagem, 1 minuto com Deus para mim de manhã. Alegra as minhas manhãs. A Mônica falou na live aqui que tem dia que ela não passa no horário, as pessoas ficam assim, ué, ela não passou hoje. Aí eu vou lá e falo assim, deixa eu liberar a entrada da Ana aqui. E aí a gente sente falta, né? É bom ser cuidada com carinho. Ilana, é melhor ela te chamar. Vamos aguardar para ver se consegue ficar por aqui. Aê! Coisa boa! Troquei de celular, mas acho que era um pouquinho. Mas acho que é Ah, uma paradinha do Instagram mesmo. Tem uma outra amiga fazendo que toda hora ela tá tendo que reiniciar. é mesmo. Mas vamos que vamos. Enquanto a gente existir, enquanto a gente tiver. Ah, agora escangalhou o negócio do. É porque essa live vai ser a melhor live do Instagram. Tá alguém querendo atrapalhar, mas não vai atrapalhar porque nós somos resistência. Vamos embora. Ai, ai. Coisa Pronto, boa. vamos lá. Vou colocar Vamos aqui, ó. lá. Vamos ver se ele não vai ficar pingado aqui. Aí você deixa tudo organizadinho, tudo lindo. Quer É ver? Ainda verdade. quer mostrar a bagunça dessa casa ainda. Agora eu tô. Isso, voltou para você agora. Vamos lá, gente. Ufa, Boa tarde para vencemos. todo mundo. Vamos chegando, vamos chegando. E aí eu já queria te perguntar para você pensando aí, você tem talento? Será que você tem usado esses talentos? Ah, eu ouvi a Ana Minuto falar sobre isso, sobre os nossos talentos colocados em prática. Eu falei, é isso, a gente precisa fazer uma live e conversar sobre isso. Quanto que você pode viver desse talento, porque ele não nasceu com você à toa. E aí, Ana Minuto, eu quero que você fique à vontade, se apresente, conte quem é você, se você sempre usou os seus talentos. Boa tarde a todas, a todos e todes. Meu nome é Ana Minuto. É, eu digo que a apresentação é do ocidental, então a gente precisa dessa necessidade de ficar se falando quem é a gente. Como tem as redes sociais, vocês me pesquisem que vocês vão saber quem sou eu. Vamos ganhar tempo. Quando a gente fala de talento, acho que a gente precisa pensar em 3 situações, né? Uhum. Primeiro, em algumas situações, primeiro entender o que são talentos, habilidades e competências. Porque nós temos um hábito por não desenvolver isso, não somos criados para desenvolver esses talentos, nós nos preocupamos muito e pensamos muito em competências e habilidades e muitas vezes a gente não sabe o que é. Então, quando a gente fala de talentos, nós estamos falando que é uma coisa nata, que é uma coisa que você faz muito bem, mas que já veio com você. Por exemplo, comunicação. Uma comunicação é uma coisa que já veio comigo, mas durante o tempo eu fui criando a habilidade, o que é isso? Treinando ela todos os dias para que eu me tornasse melhor. Para que eu possa fazer uma live dessa, eu preciso utilizar
outras habilidades. Então, habilidade de comunicação, de organização, habilidade de saber o assunto que eu vou falar, e o conjunto dessas habilidades gera uma competência, que é a competência de ser oradora, que é a competência de ser master coaching, que é a competência de treinar outras pessoas. Então, quando a gente sabe a diferença desses três, fica mais fácil da gente se organizar na vida e no mundo. Qual que é o maior desafio que a gente tem, Ela, nesse processo nosso ocidental de que a gente precisa ter muitos diplomas e precisa ter uma faculdade para dizer que é bom em algo? É que nós não somos programados e nem organizados para desenvolver os nossos talentos. Então, se tem uma coisa que você faz muito bem, o que falam para você? Não faz isso, que isso não dá dinheiro. Vai fazer faculdade de engenharia, vai fazer faculdade de advocacia. Não. Cozinhar, nem pensar, você vai morrer de fome. Então, quer dizer, os nossos talentos, eles nascem com a gente com o objetivo de nos ajudar a viver melhor nesse mundo, no sentido de estar mais satisfeito com o que a gente faz, com quem nós nos relacionamos e principalmente fazer melhores escolhas profissionais. No mercado, mais de 60% das pessoas estão infelizes com os seus trabalhos. Então, quer dizer, eu tenho um emprego, imagine você ir para o emprego todos os dias insatisfeito. 70% das pessoas estão nesse processo, 60% a 70% das pessoas estão nesse processo de estar trabalhando, fazendo algo que não estão felizes com aquilo. E isso está relacionado você precisa ter uma faculdade, precisa ter uma carteira assinada para você poder ser feliz, e aí você pega, compra uma casa, você compra um carro, e aí você tem filho, e aí você morre, né? Não é aquela coisa fluídica de que, cara, eu tenho uma vida e eu posso viver ela da forma que eu quiser ou que me gerar mais satisfação, mais plenitude, né? Porque quando você exerce um talento, é isso, é a plenitude, é você estar bem com você e estar bem com tudo ao seu redor, porque você não vai fazer uma coisa forçada. Então, qual que é o desafio nosso hoje? E a pandemia veio demonstrar muito isso. O quanto nós estamos infelizes com as nossas vidas, mas estamos porque alguém disse pra gente que era isso, que só tinha essa alternativa. Então, contaram muitas histórias pra gente, que nós acreditamos, principalmente nós enquanto mulheres, e que nós temos que começar a questionar. E os talentos passam por isso. No que eu sou boa, no que eu gosto de fazer, o que eu pagaria, né, para fazer, porque a partir dessas perguntas a gente vai se organizando para poder dar o nosso melhor em tudo que nós fazemos. É interessante que eu ia pontuar algo aí que a Raquel colocou também. Diploma não define talentos. E é tão interessante que a gente está numa era que tanto se fala da inteligência emocional, né? Que antes o QI era tão importante, hoje a gente, habilidades interpessoal, né? Intrapessoal, faz toda a diferença para a gente poder conseguir aí aplicar o nosso talento. Muitas pessoas têm todos os diplomas e não conseguem se qualificar ou se manter no mercado de trabalho, né? Como é isso? Você encontra muito isso na sua jornada? Como é que isso funciona? Tem sim. Primeiro, o que eu pontuei, né? Nós somos programados para fazer uma faculdade. E você não é programado para fazer a faculdade que você quer. Você é programado para fazer a faculdade que a sociedade fala que vai te dar dinheiro. Então, nos primeiros anos de faculdade, 20% das pessoas desistem do seu curso. Por quê? Porque eu quero fazer esse curso que é maravilhoso. Aí chega lá e entende que não é nada daquilo. Então, nós temos muitas pessoas sendo subutilizadas, fazendo coisas que não gostam para atender uma necessidade. E essa necessidade eu preciso comer, beber e dormir, tá bom que eu estou infeliz, vamos seguir assim. E quando a gente fala de inteligência emocional e fala de QI, até 10 anos atrás, QI era o cara que tinha o QI lá em cima era o maioral. Mas hoje, levando em consideração todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área de tecnologia e os caras eram relacionamento zero. E aí, quando você tem que fazer uma reunião, o bicho pega, porque os caras não falam, ou se falam, estão gritando com você, estão xingando, porque não conseguem se comunicar. Então, a nossa era atual, que é a nova era, ela vai ter 3 coisas como ponto de partida e de princípios para a gente pensar. Pessoas, tecnologia e inovação.
Então, essas três são as coisas de ponta. Ontem, nós que estávamos pensando se ia ter cliente ou não, eles vão centuplicar. Porque hoje as pessoas vão precisar aprender a lidar com essas mudanças constantes. Então, nós vamos estamos passando pela pandemia, vai acontecer muitas coisas na pandemia, né? Então, esses dias, hoje eu estava assistindo um vídeo que diz que, o cara falou, eu disse que ia durar 2 anos o Covid, na realidade não, vai durar 100, porque os efeitos do Covid vai mudar o mundo. Então, hoje, por exemplo, Google, Facebook, já definiram, Twitter, já definiram que não vão ter mais espaços físicos para os seus funcionários, que as pessoas vão poder trabalhar de suas casas. E como é que é isso dentro do lugar, de repente, que você só tem um quartinho com 6, 7 pessoas, ou você tem que lidar com filho, com esposa, com gato, com cachorro, coisa que você via uma vez na vida, né? Porque é isso, a gente via 2 horas da noite, ia lá e no fim de semana no churrasquinho. Como é que você vai fazer para dar conta de tudo isso? Primeiro, acho que a gente precisa ter a noção de que a gente não precisa dar conta. Mas a gente também precisa ter uma noção que nós precisamos de uma rotina. Né? Por quê? Porque é essa rotina que vai nos organizar para que a gente consiga entregar as coisas. Então, quando a gente fala do talento, a mulher ela foi desenvolvida até a partir de DNA, até a partir de pensamentos da mãe, a ser organizada, a organizar uma família, a organizar um lar, a organizar um guarda-roupa. Então, a questão da organização para a mulher está no DNA dela. O quanto a gente utiliza isso a nosso favor. Né? A gente fala, não, sou muito perfeccionista, isso não é legal. É legal. Isso tudo depende do ponto de vista. Então, quando a gente pensa que nós já viemos mulheres e que definiram para a gente um lugar, e esse lugar é de organização, é de cuidar das outras pessoas, como é que eu posso utilizar essa habilidade de organização nato da mulher, que ela vem com isso, porque você vai sendo gerada na barriga da sua mãe e você vai sendo programada, como você sabe, a partir desses sentimentos e pensamentos dessas mães. Então, como é que eu posso utilizar tudo isso a meu favor? A organização, a nossa visão ampliada. Por que empresas hoje, que tem mulher no comando, elas trazem mais resultado? Porque nós temos uma visão holística. Nós não pensamos só no negócio, nós não pensamos só no lucro. Nós pensamos em como é que as pessoas estão vivendo dentro desses ambientes. Como é que eu posso tornar o ambiente melhor para uma outra mulher? Como é que eu posso tornar um ambiente melhor para a diversidade? Então, por que nós conseguimos ampliar os benefícios sendo mulher como líder? Por essa visão holística que a gente tem. Né? E isso acontece com a gente. Porque eu, por exemplo, tinha cuidado das minhas irmãs. Se eu tivesse irmão, provavelmente ia ter cuidado do meu irmão. E meu irmão não ia querer fazer nada, porque homem não faz nada, então a mulher tinha que fazer. Então, quer dizer, tem muitas habilidades que foram construídas e que nós olhamos, Elane, como uma coisa ruim. E são essas habilidades que vão nos ajudar, na verdade, esses talentos que vão nos ajudar a conviver, a organizar, a ter uma nova era mais próxima e abundante para todo mundo. Então, passa muito para o cara, o que eu faço muito bem? O que nós fazemos muito bem? Ajudamos outras mulheres. O que nós fazemos muito bem? Ajudamos na organização. Precisa ser só isso? Óbvio que não, mas se você parte de um princípio, de repente que você passa por uma violência doméstica, por que não ser organizer? Por que não ajudar outras mulheres a organizar suas casas, como eu, por exemplo, que não gosto de fazer nada em casa? Né? Então, são habilidades que, quando a gente olha de início, a gente fala, não, é ruim, porque a mulher não pode fazer só isso. Tá, mas partindo do princípio que você não tem nada, que você possa, por exemplo, criar alguma coisa, ou querer fazer esses, como é que chama esses brincos, essas coisas, você pode utilizar a sua habilidade de organização para ajudar outras pessoas. Né? Dar dicas de como mãe, se você que tem 4, 5 filhos e consegue dar conta disso, como é que você pode ajudar outras pessoas nesse processo? Ou como você simplesmente pode sentar e ouvir uma outra pessoa. Entende? Então tem habilidades, tem talentos que vieram com a mulher, e lógico que os homens podem desenvolver, mas que nessa nova era vai fazer toda a diferença. Uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu estava pensando aqui, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, quando você tem um talento, por exemplo, você falou bem da organização. Então, eu sou chata, eu sou perfeccionista, ninguém aguenta. Talvez você esteja vivendo este momento porque você tem muita energia guardada e não distribui.
Então você Sim, fica, sei lá, em 40 metros quadrados organizando o dia inteiro. Então, se você pega isso, canaliza isso e divide, vai distribuir, vai arrumar a casa de outro, vai ajudar a outro, sua vida vai se tornar mais leve, porque o problema não está em você, o problema está no pouco que você tem feito. Amplia isso, que sua vida vai ficar mais leve. sim, com certeza. E eu sempre digo, né, que uma forma da gente mapear esses talentos é primeiro a gente escrever eles no papel, no sentido do que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é que as pessoas falam que eu sou muito boa nisso. Escreve isso. Escreveu. Depois pergunta para as pessoas próximas, para pai, para mãe, no que você acha que eu sou muito bom? No que você acha que eu sou muito boa? Aí depois vai para os amigos. No que você acha que eu sou muito bom? No que você acha que eu sou muito boa? Que a partir daí você tem uma visão maior e você consegue pegar aquele talento que você percebe que você é muito boa, mas que também quem está externamente também percebe que você é muito boa. E aí, a partir daí, você vai começando a encaixar isso no seu dia a dia. E isso exige da gente uma análise, um sentar para observar. Porque nós temos uma tendência de ir no automático. Então, se a gente resolveu fazer coach, resolveu fazer psicanálise, resolveu fazer constelação, é porque a gente não aceitava as coisas da forma que elas eram. Ou não entendíamos e gostaríamos de entender. E a partir daí nós fomos nos entender para poder entender o externo, né? Porque nada acontece de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Então a questão de mapear esses talentos está nesse tempo que você vai dedicar você em escrever aquilo. Depois que você escrever os talentos, é trazer o que que isso significa para mim. Tudo tem um significado. Então, se você significa a organização como perfeccionismo, o que que vai acontecer? Você vai achar que você não é uma boa pessoa, ou não é uma pessoa que se relaciona bem. Mas, por exemplo, se você pega a questão da organização e entende, cara, eu posso ampliar isso, posso levar isso para outras pessoas. O que que isso pode significar para mim? E depois do significado, tem a questão de, tá, o que que eu faço com isso? Né? Agora eu tenho isso, como é que eu posso colocar isso ao meu favor, a favor de outras pessoas? Porque para mim sempre foi muito claro, eu aprendi isso dentro da minha família e eu fui crescendo, isso foi aumentando, que o que nos torna melhor é o quanto a gente pode servir ao outro. E servir ao outro, levando em consideração que é 50 você, 50 eu, né? A gente já sabe disso dentro das constelações, que não dá para você dar de mais e o outro dar de menos, que em algum momento alguém vai sair desse processo. Desequilibra, Seja né? da empresa, seja da empresa, seja do relacionamento. Então, o quanto você realmente está aberto e aberta a descobrir esses talentos. Porque, e outra coisa, gente, uma coisa muito séria e que nós mulheres precisamos estar muito atentas, e os homens também, é que nós teremos outras tendências. E que, no mínimo, a gente vai ter aí 30% de desemprego. O que que você vai fazer com isso? Você vai ficar chorando porque você vai ficar desempregado ou você vai pegar seus talentos e vai começar a se organizar para fazer diferença no seu mundo e no do outro? Porque é isso, a gente não vai ter mais aquelas empresas meteóricas imensas, porque a gente já entendeu que já não faz mais sentido tudo isso. E aí vai ficar muita gente em casa. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou me relacionar com o pouco? Né? Como reorganizar essa questão do pouco, essa questão de você não precisa mais de 1 milhão, você pode fazer com 100 mil, essa questão que você não precisa mais de empresas extremamente grandes, você vai começar a ter a eu empresa, porque você vai começar a estar em casa, provavelmente já não vai mais existir vínculo empregatício. Então, quer dizer, como é que você vai lidar com isso se você não estiver atento às novas tendências? Então, a gente precisa observar o que está acontecendo no mercado, o que as empresas estão falando, o que o mercado do empreendedorismo está falando, para que a gente possa fazer melhores escolhas. Porque se você não tem talento, mas se você não sabe aonde está, aonde quer chegar e o que está acontecendo, tanto faz o seu talento nessa brincadeira. É isso aí. Talento vai ser uma gaveta cheia, que a gente não sabe o que vai fazer com aquilo tudo, né? Sim, E é muito complicado também, uma outra coisa, de nós mulheres, muitas vezes, é assim, o quintal do vizinho é muito lindo, olha como fulano é organizado, ai, fulano cozinha tão bem, ah, eu gosto muito de comer a comida do outro, porque a comida do outro tem pena diferente. Essas coisas que a gente sempre fala, fulano é o rei e eu sou o escravo. Fulano é o bom. Deus olhou do céu e fez a luz brilhar lá na casa do fulano. Eu acho que falta um pouquinho a gente fazer esse olhar, né? Do que eu faço também tem valor, né?
É, tem uma questão que eu sempre digo, que eu acredito plenamente, é que todos nós somos uma luz divina a serviço de algo maior, né? Então, todos nós viemos aqui para servir e ser servido, para aprender, reaprender, ajudar e ser ajudado, desenvolver novas competências, novas habilidades, como espírito e como ser humano. Só que isso tem um custo. Então, o custo é o quanto eu vou questionar essas regras que impuseram para mim. Então, eu vou dar um exemplo simples meu. Eu, por exemplo, sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos, vindo de um histórico no nosso país escravocrata, onde adoeceu os nossos e continua adoecendo. Meu pai era extremamente violento, tinha problema com violência doméstica com a minha mãe, até o momento que minha mãe falou, cara, não é mais para mim isso, foi embora, mas ela tinha uma família para ela ir. Eu morava no extremo da zona leste de São Paulo, e o que esperavam de uma menina preta? Que ela enchesse a casa de filhos e que fosse alvo do sistema. Essa é a nossa realidade. Só que eu sempre fui uma mulher questionadora, e isso precisa estar na nossa essência. Eu preciso questionar o que para mim não faz sentido. Então, e qual é a nossa responsabilidade enquanto mulheres? Tá, mas a outra é boa por quê? Baseado no quê? Porque eu faço uma comparação baseado no genérico. É igual quando você vai elogiar uma pessoa. Eu não vou elogiar você por elogiar. Eu vou elogiar você se você tiver um motivo para isso. Mas aí você recebe mereceu o elogio. Aí você recebe um elogio. O que você quer fazer? Ai, você também tá linda. Nossa, Elane, adorei esse colar seu. Muito legal. Nossa, mas também esse colar que você tá, Ana, é show. Então, quer dizer, por que não receber elogios? E receber mesmo, né? Receber, ó. Receber. Agradecer, muito obrigada. Porque as meninas que andam comigo vivem apanhando. Porque é isso. Não tem essa. Se você for elogiada, é porque você merece ser elogiada. É lógico que a gente tem um processo de que as pessoas elogiam para ser legais, tudo isso. Mas assim, o que a pessoa está dando é um problema dela. O que eu recebo é um problema meu. Né? Então, a gente precisa ter essa questão de que nós temos muitas crenças que nos limitam todos os dias. Independente da etnia, independente de ser só homem ou mulher. Existem crenças que estão muito enraigadas em nós e que nos impedem de ir para o próximo nível. Então, nunca uma mulher foi na NASA. Ok, você é uma primeira mulher aí. Por que não? Né? Nunca uma mulher foi presidente. Tá, eu vou ser uma primeira mulher aí. O que me impede? A questão é que tem uma caminhada aí, né, Elane? Que é uma caminhada pesada e que muitas vezes você vai ter que se virar sozinho. Qual o preço que você quer pagar por isso? Né? E quando a gente diz esse talento, a gente está dizendo de... Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, quando eu resolvi empreender trabalhando com a população preta, desenvolvendo coach para a população preta, as pessoas falavam para mim, você vai morrer de fome. Eles não têm dinheiro para pagar. Se eu acreditasse nisso, provavelmente eu não estava aqui contando uma história para você, nós não estaríamos trocando. Então, assim, o que as pessoas dizem sobre você é uma responsabilidade delas. O que você vai receber é uma responsabilidade sua. No sentido de que você acredita nisso, eu não preciso acreditar. Né? Então, e essa pergunta que eu faço para todos que estão assistindo, no que vocês estão acreditando? Que história que contaram para vocês, que você percebe, que você olha na janela e vê que não faz sentido, mas mesmo assim você está reproduzindo. Então, o sistema é violento, o sistema tem o seu... Tudo isso, não estou dizendo que não existe. Eu só estou dizendo que, para que eu possa ser mais estratégica, para que eu possa ter mais inteligência emocional, eu preciso aprender como é que funciona o sistema. E a partir daí, me organizar para poder dar conta das coisas que eu acredito, seguindo o caminho que eu acredito que é o melhor caminho. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que me desenvolver muito, eu gastei muito na minha carreira. Não foi R$ 500, foi muita grana que eu investi. E você sabe disso, que você trabalha com terapias, você já fez coaching. Então, quer dizer, não é qualquer R$ 10. Então, eu deixei muitas vezes de fazer grandes viagens para o exterior, que todo mundo fala, ai, foi para o exterior. As pessoas do nosso ramo, né? Ai, porque foi para o exterior, foi para o exterior. Eu também fui, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, porque a minha realidade é diferente do outro. E partir da questão de você trabalhar com o que você tem. Temos uma tendência de ficar olhando para fora. Não vai adiantar. É o que você tem hoje e agindo hoje que você pode ter um amanhã mais próspero, um amanhã mais...
ufa, dá para me respirar. Isso é um aprendizado, é um treino, pode ser que você passe anos procurando seus talentos, e pode ser que você não ache. Até um dia que você senta no sofá e fala, nossa, vi que fulano é bom nisso, mas eu também sei fazer muito bem isso. Nossa, outro dia eu fiz uma pessoa, que nem a menina, eu moro com a Márcia, e a Márcia cozinha muito bem. Ela não cozinhava antes para ela, porque ela era sozinha, e aí ela também não sabia que tinha essas habilidades. Depois que eu vim para cá, a gente tinha um combinado, porque eu não cozinho, eu não limpo casa, eu não faço nada. Falou de serviço de casa, falou de comida, eu já fico apavorada. E eu sei fazer tudo isso, porque eu fui criada pela minha avó. Logo, quando quem é criado por vó, tem que saber fazer tudo. De primeira coisa que eu falei para ela, olha, eu não cozinho, não lavo, não passo no encerro. Se você precisar, vai ter que pagar alguém. Não, tudo bem, né? Tá. E aí o que acontece? Como tem eu agora, e eu como de tudo, mas sou meio esquisita. Então ela descobriu um monte de novas receitas que ela faz. Ela descobriu um bolo que ela faz com farinha de rosca, assim, fantástico. E todos me falam, mas você é muito boa. Mas a gente tem que vender isso. Por quê? É isso. Né? Às vezes, Oi, tá são... carregando aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora voltou, Ah, vai lá. nós temos aversão à cozinha, né? Nós temos aversão à limpeza. Mas, cara, é o que a gente faz muito bem. Principalmente mulher preta, porque ela é organizada, infelizmente, é programada para servir. Né? Então, o quanto eu posso utilizar essas habilidades de uma forma mais inteligente, as competências de uma forma mais inteligente e principalmente os nossos talentos, que eles são únicos. Embora eu tenha o dom da comunicação, você tem uma comunicação diferente da minha, e a partir daí nós atingimos públicos diferentes. Diferente. Então, tudo que existe, existe por uma idealização linda da natureza e da diversidade. Então, cada um de nós tem uma digital. O que quer dizer isso? Logo, nós somos diferentes em tudo. Embora a gente tenha uma estrutura que funcione da mesma forma, mas a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a forma como nós significamos e ressignificamos as coisas são totalmente diferentes. E é interessante porque, assim, é, a ge- a- assim, tem coisas, por exemplo, você falou que não gosta de cozinhar, ok. Mas talvez você faça bem, porque você disse que você aprendeu com sua avó. E sou E muito boa aí, nisso. é um talento seu, que morrer de fome você não vai. Se Nunca. tudo der ruim, eu fiz um estágio na Eu vou, faculdade, na eu vou vender rua. empadão. Vai ver empadão? Ai, que coisa boa. Eu como seu empadão. O que acontece? Eu fiz um estágio na rua que chamava consultório na rua, num semestre da faculdade de psicologia. E a gente encontrou na rua muitas pessoas. A gente encontrou um capitão da polícia, a gente encontrou uma pessoa que morava num condomínio de alto luxo aqui, que porque a esposa tinha, ele pegou a esposa na cama com outra, ele foi para a rua, ele falou que na rua ele tinha mais paz do que em casa. E essas pessoas são lúcidas, orientadas e explicam pra gente o motivo pelo qual elas estão na rua. Ponto. E aí foi interessante porque dentro do meu grupo tinha uma fonoaudióloga que mora próximo a onde esse rapaz do condomínio de alto luxo morava, e ela falou a seguinte frase: eu fico tão preocupada com a minha vida. Eu fico tão preocupada com o boleto que tem que dar conta, que tem que ganhar tanto por mês, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo, que eu não tenho paz. Eu moro bem, mas eu não tenho paz. E se tudo der ruim, eu tenho a rua para morar. Eu olhei para ela assim, e parada. Falei, isso não é que é verdade? Não é isso que a gente busca. Você está entendendo, Ana, que eu estou falando? Sim, Mas eu estou sim. dizendo que tem uma solução. Você talvez saiba cozinhar, você tem um lugar para ir, alguma coisa você vai fazer com isso e não é o fim, mas pode ser parte do processo. Só que a gente tem que abrir o nosso olhar para olhar para isso, né? E abrir o olhar está relacionado sempre a gente. A questão é que nós somos programados para olhar lá fora. A Ilane fez faculdade não sei aonde, ela viaja não sei para onde, ela fez não sei o quê. É um exemplo que eu dou quando eu vou fazer meus trabalhos com jovens, né? É que
tem algumas necessidades que as empresas dizem que a gente precisa ter, por exemplo, inglês fluente. Aí eu pergunto, 1% da população brasileira fala inglês fluente. Aí você fala para mim que você quer que o cara fale inglês fluente, sendo que o cara não vai usar nunca. Não, mas E é isso. Então, são exigências, gente, que são pautadas, que são colocadas pra gente, que não faz sentido. Que ontem podia valer a pena, ontem podia, hoje já não funciona mais. Então, é por isso que nós precisamos, e por isso que o universo trouxe pra gente essa nova realidade. Não interessa se você tem 1 milhão ou se você mora na rua. Todos vão passar pela redução, pelo mínimo, pela escassez, entre aspas, para entender que você precisa olhar suas habilidades, as suas competências, os seus talentos e colocar ele a favor de você e de outras pessoas. Porque aquela história, ninguém ajuda outra pessoa a ficar bem se não estiver bem. Então, é o que eu digo assim, tá todo mundo falando, de voluntariado. Gente, eu faço voluntariado desde quando eu nasci, praticamente. Eu não preciso ficar dizendo para as pessoas que eu faço voluntariado. E as pessoas que estão fazendo, que sempre fizeram e continuam fazendo de boa forma, também não precisava dizer. Mas aí vem alguém para colocar o holofote e dizer, olha como o brasileiro está melhor. Nós sempre fomos isso. Né? Então, quer dizer, eu sempre estou olhando para o que eu não tenho. Eu sempre estou olhando, tem um carro bonito, legal, e aí não tem problema nenhum você ser ambicioso no sentido de que eu quero mais, eu mereço mais. Lógico que merece. Vai trabalhar, você vai... Agora a questão é, se eu não tiver e nem utilizar bem o que eu tenho hoje, o pouco que eu tenho hoje, eu não estarei preparado para administrar o muito. Porque tudo na vida é um treinamento. Todos os dias a gente tem que treinar para ser melhor. E é o que eu estou dizendo. Hoje, se você não consegue desenvolver uma rotina, você não vai conseguir entregar em nenhum lugar. Porque nós estávamos acostumados com uma rotina, mesmo que ela fosse ruim, mesmo que ela fosse chata, mas eu tinha emprego para ir, eu tinha horário para ir, para sair, eu tinha horário para almoçar, para jantar, eu tinha horário para estar em casa com a minha família. Só que hoje, tudo isso se modificou. Você vai ter que se reconfigurar. Então, como é que você faz isso? Então, por exemplo, eu tenho uma agenda muito rígida dentro da minha casa. Porque senão, eu como empreendedora, eu não consigo entregar o que eu preciso entregar. Então, uma das habilidades, dos talentos que eu utilizo, é o talento da organização. Então, eu vou fazer uma live com qualquer pessoa, como eu tenho um histórico de vida, que eu fiz muita coisa, me ajuda para não ter que ficar preparando o que eu tenho que falar. Uhum. Mas sempre eu estou lendo coisas relacionadas ao meu universo. Então, se todos os dias eu não vivenciar o meu universo de autoconhecimento, de aprendizado, de realmente ser empática no sentido de entender o desafio do outro, eu não consigo direcionar ninguém. E eu preciso treinar isso todos os dias. Então, a pergunta é, qual que é o talento que você precisa treinar todos os dias a ponto que você se torne excelente, que você seja reconhecido por isso? É essa a pergunta. Qual coisa que eu faço que me faz bem, que vai me levar para um próximo nível, primeiro, emocional, do entendimento de quanto eu sou muito boa naquilo, depois, o quanto eu posso utilizar isso a favor do outro. Porque todos nós temos muitos talentos e não utilizamos porque fomos, em algum momento, podados desse talento. E agora é a hora de colocar a cara no sol. É interessante você falar isso, porque às vezes a gente acha que talento é algo que eu nasci assim... Acordei cantando, acordei tocando instrumento, acordei, nasci cozinhando. E não é isso, né? Eu falo, eu gosto da comunicação, eu sempre tive voltada para isso. A minha sobrinha tem 4 anos e é um barato, porque ela é igual a mim. Minha irmã é toda tímida na dela, não sei o quê. E minha sobrinha é igualzinho, fala e gesticula igualzinho a mim, mesma coisa. E aí a minha irmã fala, essa menina é sua filha. Eu falei, não, é sua. Sua filha, não, mas com as minhas habilidades, é diferente. E aí o que acontece? Mas eu falo para ela, então vamos lapidar isso nela. Porque talvez se alguém tivesse investido em mim lá atrás, ela estava muito melhor hoje. E aí, é uma coisa que Irlane, tem um negócio para falar, chama Irlane que fala.
Aí, mas também tem isso, né? Eu gosto de falar disso porque, assim, por um tempo na vida eu sempre fui muito radical, né? Eu entrei pro PSTU, sabe? Subia no palanque para falar de passe livre, aquela coisa na escola. E aí você vai começando a ver que, ok, o meu talento para comunicação eu posso usar para brigar, eu posso usar para ensinar, eu posso usar para conversar, eu posso usar para ser terapeuta. Para que eu vou querer usar aquele talento? Porque o talento ele tá aí, eu posso usar para o bem ou para o mal. A escolha está nas nossas mãos. E aí, o que você pensa sobre isso? Eu vou dar um exemplo hoje, né? Aconteceu um processo em uma das organizações que eu participo, que eu sou mentora, e a pessoa falou assim: porque a gente fez errado. Não existe o errado. Existe naquele momento você deu o que você tinha que dar com as ferramentas que você tinha. Quando a gente consegue ter essa noção, a gente sai desse radicalismo de que eu precisava ser legal. Cara, você precisava passar por isso. Até para você entender que lado que você queria estar, para você entender o que você gostaria de fazer. E aí, o que você faz com isso? O que eu aprendi com essa experiência? Porque a gente entra na culpa no que eu poderia ter feito. Cara, não fez. Mas aquela minha experiência me trouxe essas e essas e essas habilidades. Eu acredito que não existe ninguém ruim. Existem pessoas perdidas. No sentido de, eu preciso de um motivo, todos nós precisamos de um motivo para viver. Qual motivo é o seu? Porque é esse motivo que vai fazer você direcionar os seus talentos para algumas pessoas para um lado muito bom e para outras pessoas para um lado muito ruim. Tudo depende do ponto de vista. Porque todos nós estamos aprendendo nessa caminhada, né? O que eu estou aprendendo? Então, uma das falas que eu faço, até com meus clientes, de forma muito forte, pare de julgar pessoas e observe comportamentos. Pare de julgar pessoas e observe o comportamento. Ninguém sai fantasiado de homem que quer bater em mulher. Ninguém sai fantasiado de homem que quer matar um outro homem. Ninguém sai fantasiado de uma mulher que quer ser a mãe. Ninguém sai fantasiado para machucar outras pessoas. Mas nós temos um motivo para fazer tudo isso. Que motivo é esse? Ou aquela ilusão de que a gente vai encontrar o príncipe, e isso é um desafio, né? Que a gente cria príncipe, a gente cria princesa, pessoas que não existem. E aí a gente fica numa busca incessante de um paradoxo, de uma coisa que nunca vai existir. E a gente tem aquela dor de que, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado. Então a primeira coisa, até para você direcionar os seus talentos, por que utilizar meus talentos? E foi uma coisa que eu coloquei em um dos meus stories esses dias. Eu sempre estou disponível para ajudar as pessoas. Eu não escolho outra alternativa se eu posso ajudar. Mas se eu posso ajudar, mas se eu não posso ajudar, eu também não atrapalho. E se for para você me ajudar e te prejudicar, não faça. Então, nós precisamos ter regras para nós muito claras, para que a gente dê conta de tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós seguimos as regras dos outros, os passos dos outros. Eu me incomoda quando falam, porque essa é a referência. Vamos lá, gente, vamos combinar que eu cheguei num ponto, eu posso ajudar outras pessoas a chegarem, porque elas têm eu como um ponto de partida, mas eu não sou o fim. Você pode ir muito além de mim. Então, a representatividade para mim entra no sentido de o quanto, aonde aquela pessoa chegou, quais passos aquela pessoa chegou, quais livros que ela leu, quem ela seguiu, quais cursos que ela fez, para que eu possa também desenvolver essa habilidade. Então, eu sempre digo que eu prefiro ser uma bússola. A me falarem, porque ela representa. Eu não represento ninguém, eu represento só mim. Eu represento as minhas necessidades. Eu represento E já é um grande o desafio, que é importante para mim. Eu represento o que para mim faz sentido. Então, a gente entra muito nessa questão de que olha para o outro e fala, nossa, eu quero ser aquela pessoa. Cara, aquela pessoa seguiu um caminho, ela teve tais oportunidades que você não teve, você vai ter que encontrar o seu caminho. E quando a gente encontra o nosso caminho, a vida fica mais leve. Porque a gente para de fazer essas comparações que nos adoecem todos os dias. E eu tive um ambiente dentro da minha casa que proporcionou isso, a ponto de eu chegar com 33 anos e falar, cara, eu estou muito bem, tenho uma ótima carreira, mas não quero mais. Vou fazer outra coisa.
Então, quer dizer, o quanto você está preparado também para desapegar das suas verdades. O quanto você está preparado para mudar de rumo e olhar, e pode ser que esse rumo não dê certo, você tenha que testar de novo. Eu já estou na minha quarta empresa. Tentativa e erro, acerto e erro. Mas um bando de aprendizado que hoje me permite estar aqui. Então, como é que eu estou olhando? A gente precisa ter mais complacência para falar da gente. A gente precisa ter mais complacência para olhar para nós. Nós precisamos entender que o ideal do outro não é o ideal para mim. Então, o que é ideal para mim? Quando eu descubro o que é o ideal para mim, pouco me importa se a outra pessoa não vai estar bem. Sabe por quê? Porque automaticamente eu vou fazer ela se sentir bem porque eu estou bem. Então, o talento, ele passa por isso. Então, eu também sempre fui muito violenta na minha comunicação, no sentido de... Porque eu sou faca na caveira. Não é esse o meu perfil. Meu perfil é faca na caveira, tanto é que fui para a tecnologia, tanto é que eu jogava vôlei, porque eu sou isso. Eu sou focada em resultado. Mas eu trabalho com pessoas. Logo, eu tive que me reorganizar, eu tive que organizar minha comunicação. De vez em quando dá um... A Célia aparece, mas Aí você eu me organizo, volta. né? Eu me organizo para ter uma comunicação menos... Porque é isso, meu negócio é passar como trator mesmo. Porque, para mim, eu percebo e entendo que nós precisamos ainda disso. Que a gente ainda precisa... Porque quando você fica, querida, não faz isso, não faz bem para você. Mas quando você fala, você vai ficar desempregado se você não mudar, você fala, nossa, eu preciso pensar, eu preciso agir. Né? Então, todos nós temos comunicações diferentes, mas é isso. Então, assim, eu estou há 40 anos melhorando a minha comunicação. Eu nasci comunicadora? Não. Eu nasci com o dom de falar, de fazer as pessoas refletir, mas eu tive que organizar, melhorar, ajustar, e todos os dias eu faço isso. Tanto é que tem ali na minha frente o meu lembretinho falando ali, ó, como é que eu posso agregar valor ao mundo e como eu me comuniquei hoje. Porque é isso, eu preciso fazer melhoria contínua. E a gente acredita que começa um caminho hoje e que amanhã vai ficar rica. Não se empolga. É anos de trabalho árduo, organizado, com estratégia, até você chegar onde você quer. E isso com talento também é a mesma coisa. Eu tenho que todos os dias vivenciar aquele talento, senão não é talento. Se aquilo não faz parte de mim e eu faço ele todos os dias de forma natural, não é talento. É uma habilidade que você desenvolveu. É interessante porque o talento ele está muito relacionado à aplicação, né? Eu aplico, eu uso, eu faço aquilo ali. E tem um grande, acredito que você nesse mundo de coach aí não tem como não citar, Tony Robbins, né? Que ele fala da comunicação, né? Só que ele diz que quando ele começou a estudar, ele falava todos os dias, às vezes 3 vezes ao dia, de graça. Falava na praça, falava no enterro, falava na padaria, falava na associação de moradores, ele ia falando. Ah, mas ninguém tá me pagando, mas eu tô treinando. Aí ele disse que todo mundo que fazia curso com ele, a agenda dele de uma semana correspondia a um ano dessas pessoas. Quem vai ficar melhor? Quem treinar mais. E aí... Desculpa. E aí está por isso, né? Quanto eu uso aquilo que eu aprendi. Porque se eu não uso, vai ser uma gaveta cheia de tudo. Por isso que fala assim, o saber não ocupa espaço. Não, mas você usa ele? Porque se você não usa, ocupa sim. Ocupa, você se sente incapaz, você se sente fraco, você acha que você não sabe, que você precisa de mais um saber, mas você não colocou nada em prática, né? E é uma coisa que eu acredito e que eu tive que desenvolver, que é a questão da disciplina. Esses dias eu recebi uma atualização no meu Stories de uma live, de informações de lives que eu já fazia desde 2018. É impossível eu não me tornar boa nisso. Desde 2018. Entende? Então, é treino. Treino todos os dias. Então eu faço no mínimo 5, 6 lives por dia, por semana.
Ah, é porque ela quer aparecer, porque ela quer. Não, não preciso disso. Meu negócio, meu aparecer é dinheiro no bolso. Eu quero dinheiro no meu bolso. Mas, quando as oportunidades vierem relacionadas à comunicação via internet, eu já sei. Eu sei como prender, quais palavras para prender o meu público. O que o meu público quer saber? Quais são as dores dele? Porque eu treinei todos os dias. Então, se você quer se tornar bom em algo, você precisa se tornar especialista. O especialista treina todos os dias. Tem que fazer parte da sua vida. Você tem que respirar isso. Por mais que você tenha um dom natural, se você não treina isso, se você não aprimora isso, vai se perder no meio do caminho. Então, como é que uma mãe cozinha tão bem que a gente fala, nossa, adoro comida de mãe? Também, a bênção tem que cozinhar todo dia. É impossível ela não se tornar hábil nisso. É impossível. Ah, porque, nossa, minha mãe lava uma roupa. Ela faz isso há no mínimo 30, 40 anos. Né? Então, como é que você pode observar isso como uma prosperidade? Todas as habilidades que eu tenho, competências e talentos como prosperidade, porque é isso. E é o que eu diz hoje para uma outra pessoa, que hoje, antes a gente falava que quem era milionário, trilionário é que tinha dinheiro na conta. Hoje o milionário, trilionário é quem tem saúde mental. Porque nossa senhora, o barato tá louco. Né? Então, são muitas informações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente está tendo que dar conta de um monte de coisas que a gente nunca nem precisou pensar, que a gente tem que pensar agora. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como é que eu me relaciono com as pessoas? É utilizando essas competências que a gente vai ter que listar e vivenciar elas todos os dias, até que realmente elas sejam naturais para a gente. É isso aí. Agora Será me que as fala crianças uma têm coisa. perguntas? Oi? As crianças Deixa eu têm ver perguntas? aqui, alguém falou, a Josi falou dos sobrinhos que saem com a gente. É mesmo, e a Rasa falou de você. O pessoal tá chegando aí, bastante gente na nossa live. Me conta uma coisa. A gente trabalha com vítimas de violência doméstica, né? Acho que vai E acabar o nosso tempo, não vai? faltam 14 minutos. Ah, tá. É que caiu e levantou, né? Ah, esqueci. É, a gente trabalha com vítimas de violência doméstica. E às vezes essas mulheres elas não saem do abuso ou da relação por causa de questões financeiras. E eu queria que você ajudasse nesse aspecto, né? O que elas podem começar a fazer ou usar o que já tem para de repente estar juntando dinheiro, para se organizar para ir para a vida, né? Para recomeçar as suas vidas. A gente tem eu trabalhei muitos anos com violência doméstica, né? A minha mãe passou por violência doméstica, então a gente tinha uma ONG Fala Negão, Fala Mulher, que falava muito sobre violência. Acho que o primeiro ponto é você entender o que é violência, né? Nós temos uma tendência de achar que violência é só quando a mulher aparece com o nariz quebrado, com um soco no olho, morre. Não, a violência ela acontece a todo momento, a partir do momento que um parceiro não respeita o outro, né? E começa com palavrões, ou falando que você está gorda, que você está feia, ou puxando o cabelo. Então, a Constituição do nosso país ela é desafiadora porque ela veio da cultura do estupro, né? Ela veio da cultura da violência, ela veio com uma mulher como coisa. E isso é uma coisa que é muito forte na gente, né? E eu digo todos os dias que a maior ilusão, tanto dos homens ou das mulheres, é dizerem que não são racistas, que não são machistas, que não são homofóbicos nem xenofóbicos. Todos nós temos ações em algum momento que denuncia que nós não somos tão bons assim. Porque se você vem de um país racista, machista, mixógino, logo as suas crenças e as suas ações também são assim. Então, primeiro passa por esse reconhecimento do que é violência para você, né? Do entendimento do que é violência no seu dia a dia, porque você também, em algum momento, você vai transferir isso para sua filha, por exemplo, ou para o seu filho, porque é uma forma que você aprendeu. Então, semana passada eu assisti o filme da Nina Simone, que é muito interessante essa questão de que com o tempo você passa, de oprimido você passa a ser opressor, né?
Porque aí ela passou muito tempo passando por violência doméstica com o marido, aí ela pegou e transferiu isso para a filha, até que um momento a filha não conseguiu mais ficar com ela de tanta violência. Então, se você não reconhece, você vai reproduzir de alguma forma. Então, o primeiro momento, a primeira situação é reconhecer que essa violência e que eu posso sim, a qualquer momento, reproduzir essa violência, porque para mim vai virar uma regra, vai virar uma crença. Quando a gente fala de talentos e habilidades, é o entendimento dessa mulher, principalmente eu sempre falo do que a gente aprendeu com os nossos pais e com as nossas mães, né? Então, ela aprendeu em algum momento alguma coisa. Ela aprendeu a bordar, ela aprendeu a costurar, ela aprendeu a fazer crochê, ela aprendeu a fazer tricô. Eu, por exemplo, com a minha avó, eu aprendi a cozinhar muito bem, eu cozinho muito bem. Eu faço crochê, eu faço tricô, que foram coisas que eu aprendi com os meus avós, com a minha avó, por exemplo. Então, como é que é isso? O que será que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi aonde eu passei, que pode me ajudar nesse momento a fazer captação? E o terceiro ponto nenhuma mulher consegue sair da violência doméstica sozinha. Ela vai precisar de um grupo de apoio, seja a família, seja os amigos, seja uma instituição. Por quê? Por exemplo, a minha irmã passou por violência doméstica. Aliás, não chegou a ser uma violência doméstica, mas nós passamos aí 6 meses muito difíceis com o meu ex-cunhado, que fazia 5 anos já que já tinha separado, mas ele acreditava que ele era dono, porque é isso, ainda mais dependendo da região que você vem do país, onde a cultura de a mulher ser a coisa e você ser o mandante dela é muito grande. Então, minha irmã quase foi morta no ano passado por conta dessa situação. Se ela não tivesse o apoio da família no sentido, vamos mudar, vamos pegar a grana que a gente tinha, mudar, ajudar, ela não conseguiria ter saído. E até hoje ainda tem resquício dessa história. Ah, mas coitado, ele está preso. Ah, mas eu estava pensando. Por quê? Nós somos programadas a nos sentir culpadas quando alguém está ruim, está mal, mesmo que essa pessoa faça mal para a gente. Então, existe uma questão do amor, esse amor platônico, que é desenvolvido na gente, ou porque quando a gente mais nova a gente foi rejeitado, não tinha alguém que olhasse pela gente, ou para essa cultura mesmo opressora que a gente tem, que nós somos coisas, que nós temos que servir a alguém, que diz pra gente de que, coitado, por que você fez isso? Você não podia ter denunciado. Não é à toa que hoje a Lei Maria da Penha você não pode mais tirar a sua... Você não pode mais tirar a sua denúncia. Porque era isso. Ou fazia porque tinha medo, ou fazia porque... E é isso que nós precisamos também nos desapegar da ilusão de que a pessoa vai mudar. Então, ela traiu a primeira, não vai trair eu. Vai. Ela bateu na primeira, ele não vai bater em mim. Vai, porque é um padrão, é uma crença de que ele pode e que ele tem direito de fazer o que ele faz. Então, nós precisamos reconhecer em nós essas nuances, sabe? Que nos permite ficar durante tanto tempo nesses relacionamentos que adoecem. E por mais que tenha, porque tem gente, a gente fala que tem a questão financeira, tem, eu sei que tem, mas tem mulheres que têm muita grana e mesmo assim passam pelos mesmos desafios. Né? Então, como eu não reconheço em mim aquela necessidade de bater no outro, eu acabo me associando ao outro pelas coisas iguais. Né? Então, precisamos nos perguntar, enquanto mulheres que passamos por violência doméstica, enquanto mulheres que somos tratadas como coisa, enquanto mulheres pretas que temos que dar conta do sistema, o que eu estou me permitindo para poder ser amada? O que eu estou me permitindo para poder fazer parte de algo? E tirar aquela ilusão de que a gente vai salvar pessoas. As pessoas não precisam ser salvas, porque se elas quisessem, elas já estavam fazendo alguma coisa por elas mesmas. Né? Então, são aprendizados que a gente tem que ter, que é essa clareza de que as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. E muitas vezes a gente fala, não, é o outro, não, é o sistema, não, a gente tem que parar de terceirizar. Eu passo por isso e eu preciso ter coragem de me fortalecer para poder sair disso. Eu passei por um desafio muito grande no meu ex-casamento. Eu tive que passar 2 anos me curando, até eu dizer, não quero mais. Entende? Só quando eu decidi que não queria mais,
foi que eu me organizei, fiz minhas terapias, fiz meus auto-coaching, comecei a trabalhar o triplo. Foi quando eu enxerguei que, tá bom, não valia mais a pena, não fazia mais sentido. Né? Então, é se perguntar, cara, será que é isso que eu quero? Será que manter uma relação onde possa me adoecer, enfraquecer a minha autoestima, é o caminho? E a gente tem uma questão muito séria de autoestima no nosso país. Então, mais de 60% da população é negra, mais de 80% são pessoas que vieram de relacionamentos interraciais, que sonham com o corpo de uma mulher branca de 1,70 m com cinturinha 38. Né? Então, quer dizer, quem que eu estou olhando? Eu, uma mulher de quase 1,80 m, de 100 quilos, que pela minha estrutura eu já sou muito grande, por eu ter feito vôlei muitos anos, eu tenho muito músculo, nunca vou chegar a uma cinturinha 38. E a pergunta é, por que que eu tenho que chegar? Né? Então, assim, o que a gente está buscando, gente? Quem que a gente quer copiar? A gente quer copiar pessoas que são totalmente diferentes da gente. Que têm histórias diferentes. Então, assim, é começar a questionar os padrões que jogam pra gente. Se a gente não conseguir fazer esse questionamento, e isso é interno, dificilmente a gente consegue enfrentar o que está lá fora. Porque parte de mim. E se eu não estou organizada aqui dentro, eu nunca vou me organizar aqui fora, né? E aí eu vou buscar aqui fora, eu vou fazer uma plástica, eu vou tirar uma costela, eu vou comer muito menos. E aí continuo nessa busca de que não Dessa vai responder. perfeição. Dessa perfeição que não existe. Dessa perfeição que alguém criou um padrão, que é o que eu digo. O padrão criado para as mulheres hoje foi de homens para as mulheres. Então, todas as mulheres precisam ter cabelos longos, de preferência dourados. Né? E aí, se você não entra nesse padrão, ferrou. Porque aí você não é considerada bonita. Tá, mas bonita para quem? E baseado no quê? Então, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir bonita, eu tenho que ter essa clareza do que eu sou muito boa, no que eu não sou muito boa, e como eu posso me tornar melhor. E o único caminho para ter uma vida mais próspera é o autoconhecimento. Fora isso, tudo que a gente falar é palavras jogadas ao vento. Não existe como você ir para o próximo nível espiritual, material, intelectual, se não treinar o autoconhecimento. Me fala uma coisa, nós temos 3 minutos. Nossa, tá já acabando. acabou? Coisa boa, né? Amei o nosso papo, adorei. E quero que você dê suas palavras finais aí. Desde já eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter aceitado. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Eu já anotei várias coisas aqui para mim colocar em prática na minha vida. Mas eu quero que você fique à vontade aí para terminar com chave de ouro. É uma coisa que eu acredito muito. Seja um eterno aprendiz. Quando a gente se coloca à disposição do universo para ser um eterno aprendiz em tudo que a gente faz, a tendência de nós nos tornarmos melhores é sempre maior. E nunca aceite o que digam de você. Seja a sua própria narrativa, conte a sua própria história, goste de você como você é, respeite quem veio antes de você, no seu caso os seus pais, os seus ancestrais, cultue essa valorização do outro e também de quem veio antes, porque a força está em quem veio antes de nós. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos ser mais inteligentes e estratégicos, direcionadores e trazer resultado para as nossas vidas e para a vida dos outros. Então, a minha mensagem de hoje é: seja a sua melhor versão baseado nas suas regras, nas regras que você vai criar para ter uma vida mais próspera e abundante. É isso. Quero agradecer vocês, meninos, meninas e meninetes que nos acompanharam. Espero que tenha trazido para vocês novos insights e o universo não tem limites. Então, que aproveitemos essa oportunidade neste momento, principalmente, de nos tornarmos as nossas melhores versões.
E a vida é o que está acontecendo agora, né? Você só pode mudar o agora, você só pode investir em você agora, começar a lapidar o seu talento agora. Não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje. Nem para segunda-feira, porque às vezes a gente dieta na segunda-feira, ou não sei o que, na segunda-feira não é hoje. Se a vida está aqui hoje, então vamos lapidar o talento e fazer acontecer dentro das possibilidades, não é isso? É isso. Muito obrigada, querida, pelo convite. Espero ter feito a troca que você espera. E precisando, pode contar comigo. Foi maravilhoso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma ótima tarde para todos e bora lapidar o nosso talento. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.